Muito bem, queridos amigos, alunos, estudantes, galera do Mundo Edu, estamos na nossa revisão para o Enem. Eu sou o professor Bussunda, do Mundo História, e vamos nós! Nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem sido muito relevante aí nas provas do Enem, pelo menos nos anos anteriores, que são as constituições do Brasil. Nós vamos analisar um pouquinho de todas as 7 constituições e o que pode aparecer na sua prova. A primeira Constituição da qual a gente fala, obviamente, é a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824, que é basicamente a Constituição de todo o período imperial. E a gente deve atentar para que características essa Constituição trouxe. Um dos itens que traz essa Constituição é a ideia de unitarismo, uma ideia importante que pode aparecer como oposição a federalismo. Quando a gente fala que uma Constituição apresenta federalismo, é porque deu autonomia de uma forma ou de outra para estados, para ter leis locais, escolher governantes locais, como o Brasil tem hoje, por exemplo. No período imperial, entretanto, não existia federalismo, existia um governo único, uma grande centralização, tudo coordenado pelo Rio de Janeiro e pela monarquia, era unitarismo. Inclusive, a gente deve atentar que esse unitarismo, essa centralização em excesso foi causa de algumas revoltas ao longo do período imperial, como a Confederação do Equador e a Revolução Farroupilha. Outras características importantes, moçada, que a gente deve lembrar são a monarquia hereditária, o vínculo entre Estado e Igreja Católica. O governo tinha vínculos muito fortes com a Igreja e o Estado não era um Estado laico, era sim um Estado católico. E o voto censitário por renda. O indivíduo deveria ganhar R$100.000 por ano para poder participar. A gente deve lembrar que apenas uns 2% ou um pouco mais do que isso da população tinham renda para participar do processo eleitoral. Portanto, existia uma participação extremamente restrita a algum grupo de elite. E uma das questões polêmicas também da Constituição de 1824 foi o estabelecimento de 4 poderes. Os 3 poderes a gente já conhece, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. A novidade era o poder moderador, que dava grandes poderes para o imperador interferir, sobretudo no Legislativo. E isso causou um monte de treta, além da centralização muito grande nas mãos tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II. Depois dessa Constituição de 1824, a nossa próxima Constituição é a de 1891, a Constituição da República, no caso da República Velha, da época dos coronéis. Nessa época, o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil. E, inclusive, moçada, por alguns dias, a bandeira do Brasil seria essa. Moçada, é claro, uma das grandes inspirações que o Brasil tirou dos Estados Unidos foi a ideia de federalismo, de dar autonomia para os estados, das autonomias regionais, o que favoreceu as elites locais, os coronéis. Além disso, essa Constituição estabelecia também a ideia de liberalismo econômico semelhante aos Estados Unidos. O governo não vai intervir na economia. E o governo na República Velha, de fato, moçada, não fez grandes intervenções. Com o fim da República Velha, em 1930, Vargas chegava ao poder e apresentava uma das constituições mais democráticas da nossa história em 1934. Essa é a Constituição do Vargas democrático, depois vai ter o Vargas ditatorial. A Constituição Democrática de Vargas é que trouxe o voto secreto pela primeira vez no Brasil, trouxe o voto feminino para as mulheres e também os direitos trabalhistas. Moçada, das leis trabalhistas que temos no Brasil até hoje, como jornada diária de 8 horas, tem que pagar hora extra além disso, salário mínimo, repouso semanal remunerado, menores de 14 anos não podem trabalhar, etc., são leis ainda inspiradas de 1934. E essas leis, entretanto, eram inspiradas no fascismo de Benito Mussolini. Numa época em que o socialismo e ideias anarquistas faziam muito sucesso, ou você concede direitos para os trabalhadores, ou eles vão querer fazer uma revolução. O Vargas estava muito bem, mas em 1937 ele deu um golpe de Estado, o golpe do Estado Novo, e implantou uma nova Constituição, a Constituição de 1937, ou Constituição Polaca. Agora era a época da ditadura de Vargas, o Vargas montando uma ditadura de inspiração nazista ou fascista no Brasil. Em 1937 nós tivemos o fim do federalismo. O Getúlio Vargas inclusive fez um cerimonial onde foram queimadas as bandeiras estaduais e hasteadas no lugar de cada bandeira estadual uma bandeira brasileira. Existia um processo de grande centralização nas mãos de um senhor, de um ditador que era o Vargas. E também nessa Constituição havia o fim dos partidos políticos. Getúlio Vargas era um ditador, mas sem nenhum partido. Diferente, por exemplo, de Hitler, que tinha o partido nazista, ou de Mussolini, que tinha o partido fascista, no Brasil não existia nenhum partido nesse período.
Instalava-se um estado policial baseado na censura, na perseguição de opositores, com uma polícia secreta, com pena de morte e coisas assim. Vargas ficou no poder até depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Depois do Estado Novo, a partir de 1945 e por praticamente 20 anos, o Brasil viveu um grande período democrático, marcado pela Bossa Nova, pelos presidentes queridões, que nem o Juscelino, o próprio Vargas, que vai voltar e coisas assim. A Constituição de 1946 estabelecia uma era democrática para o nosso país, trazendo a liberdade partidária, trazendo de novo o voto feminino, voto para os trabalhadores, voto para uma galera, trazendo liberdade de expressão, trazendo um grande período democrático que durou até 1964, quando os militares deram um golpe. Quando os militares tomaram o poder e se estenderam por 21 anos no poder, eles acabaram estabelecendo uma nova Constituição em 67. É muito interessante, moçada, que a Constituição de 1967 ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, que tinha sido eleito pelo povo. Então ela não é considerada uma Constituição ditatorial. Tudo isso fazia parte do esquema que os militares montavam para parecer que a ditadura era uma democracia. A ditadura militar no Brasil, moçada, nunca se reconheceu como ditadura e se dizia Revolução de 64. Eles criaram uma série de subterfúgios, eleições indiretas, bipartidarismo, tudo dizendo que era um aprimoramento do sistema democrático. Na verdade, em 1967, depois de já terem lançado os diversos atos institucionais, os decretos-leis dos presidentes militares e sendo questionados e criticados por isso, os militares dissolveram, decretaram recesso ao Congresso Nacional, elaboraram um projeto de Constituição com a visão deles e reabriram o Congresso que tinha sido eleito pelo povo, obrigando os congressistas a aprovarem a Constituição. Que coisa democrática! Basicamente, a Constituição de 1967 trazia alguns elementos que o governo militar já tinha colocado via atos institucionais, como o bipartidarismo, com apenas 2 partidos, a Arena do governo e MDB de oposição, entre aspas, as eleições indiretas para presidente, para governadores estaduais, prefeitos de capitais e de municípios de segurança nacional. E de novo nessa Constituição, moçada, o federalismo ficava ameaçado, as liberdades estaduais foram cerceadas e se criou um regime de grande centralização do poder nas mãos do presidente. Os presidentes, que eram invariavelmente militares, concentravam poderes, podendo inclusive intervir em estados e municípios quando bem entendessem. O federalismo ficava mais uma vez ameaçado dentro desse regime montado pela Constituição de 67. O presidente, que era invariavelmente um militar, concentrava grandes poderes em suas mãos, podendo inclusive intervir em estados e municípios quando bem quisesse. Em 1985 tinha fim o regime militar, começava a República Nova, uma era de redemocratização, e em 1988 nasce nossa Constituição atual, a Constituição Cidadã. Essa nossa Constituição em vigência desde 1988 é a nossa Constituição que trouxe mais liberdade de expressão, de religião, que transformou, por exemplo, racismo em crime, deu ampla liberdade religiosa, você pode processar alguém também por ofensa religiosa e coisas assim. A Constituição de 88 também manteve toda uma legislação trabalhista anterior e ampliou alguns quesitos, como dar direito à greve, livre organização sindical, e também cria a licença paternidade e expande a licença maternidade, além de reduzir a carga de semana de trabalho de 48 para 44 horas. E atentem que a nossa Constituição se pauta em 5 princípios fundamentais: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Se você quiser saber muito mais sobre essa Constituição recente, que pode aparecer na prova, dá um clique aqui no link, moçada. Eu e o professor Giba fizemos uma aula especial com vários minutos sobre a Constituição Cidadã. Vale a pena. E no mais, moçada, por hora era isso. Voltamos, ou estamos aqui sempre com novas aulas. É só clicar, só procurar, só seguir seu plano de estudo e seguir nosso caminho rumo ao topo do Enem. Um grande abraço para vocês. Fui!